Meus irmãos, a paz do Senhor. Olá, meu povo. Estamos aqui continuando na nossa 41ª AGO, na nossa sessão de podcasts que tem marcado a história da nossa convenção. Não é sem emoção que nós estamos aqui. Hoje, justamente, missionária Marioneide, hoje, dia 25 de julho, estamos completando 22 anos de Comadésima. Isso é muito forte, isso é muito grandioso, porque durante essa trajetória não foi tudo flores. Durante essa trajetória, hoje, a gente vê a Comadésima gigante em todos os estados, a gente vê uma Comadésima fora do Brasil, mas muita gente que olha e vê todo esse glamour, toda essa estrutura, não sabe, não dá para imaginar, missionária, o tanto de lágrimas derramadas, os calos nos joelhos, noites em claro, coisas que a gente passou, que às vezes o Brasil não sabe, o Brasil não vê. E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, ninguém mais, ninguém menos do que a nossa primeira dama, a missionária Maria Oneide, uma mulher de raça, fibra, uma mulher guerreira, que dentro da sua simplicidade, uma mulher simples, mas que exala uma essência de força, de garra, de superação, e que nos ensina demais. E eu percebi uma coisa: nos últimos anos a senhora tem se agigantado assim na fé, o seu ministério, a gente vê assim eu não sei se é as lutas que fazem acontecer isso, se são as provas, os desertos, mas a gente tem notado isso na senhora. A senhora está com uma essência que tem contagiado a gente, tem contagiado a convenção. E eu sei que talvez a senhora nem buscou tudo isso, mas é Deus que tem dado. É Deus que tem dado, porque se Deus não desse isso, como é que a gente ia dar conta? Não é isso? Então eu quero aqui nesse momento desejar boas-vindas à senhora, nossa conversa informal aqui, e formal também, porque afinal de contas são 22 anos. 22 anos de história. E eu quero aqui, nessa conversa inicial, só perguntar para a senhora assim, nesses 22 anos de história, nós estamos contando a história da Comadésima. Qual a sua, assim, o seu lado, a sua participação em toda essa história? A senhora como tem se colocado, o que a senhora tem sentido, vendo tudo isso acontecendo? Porque a senhora acompanhou desde o início, de lá do início até aqui. O que a senhora me diz? O que eu vejo é a mão de Deus, Isso é em forte. primeiro lugar. É forte. Ver a nossa conversão tão pequenininha que começou, hoje está gigante, né? Então é um privilégio de Deus, experiência dos homens de Deus, as orações, o amor, companheirismo, né? Que todos se uniu em um só propósito. Inclusive de fazer a obra de Deus. O salmo do pastor Cavalcante é o 133. Ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivem. É isso que nos fortalece. Bem colocado. Hoje a conversão em todo o Brasil. Isso foi bem colocado, viu, meus irmãos? O que a missionária Marioneide colocou. Se não fosse talvez essa união, a gente não estivesse sentindo o que a gente está sentindo aqui. Isso é forte, isso é bem colocado. Eu queria perguntar um negócio aqui para todo o Brasil que nos acompanha. Como foi para a senhora aquele 25 de julho de 2003? A senhora estava lá. Aquele momento em que a Comadésima foi criada. Como foi para a senhora aquele momento, aquele tempo, aquela época? Meu Deus, foi uma coisa assim, uma emoção muito grande assim. De eu pensar assim, meu Deus, quem sou eu? Estar no meio de tantas mulheres formadas. E eu vim lá da roça, panhei arroz, panhei feijão junto com meu pai, capinei. E hoje Deus me colocar no meio dos príncipes como uma líder. Isso não tem preço da grandeza de Deus. Então isso foi um momento de muita emoção que eu não esqueço daquele dia. Muito forte. A gente vê aqui, eu me emociono, porque eu era um diácono na época,
Eu acompanhei isso aí. E não tem como a gente não ver a mão de Deus. Como disse o nosso presidente aqui ontem. É a mão de Deus, porque também ele não sonhou, ele disse, ele nunca imaginou. Porque tem gente, palavras dele, ele disse, pastor Rui, tem gente melhor, tem gente mais importante, Sim. Tem gente com mais capacidade. Só que Deus nos escolheu. É verdade. Escolheu. Isso é Deus que fez. Não é coisa de homem, né, missionário? É verdade. Deus Deus faz mesmo. assim. Talvez muita gente que olha assim, mas eu vejo assim o crescimento dessa convenção envolvendo esse país. E eu digo para a senhora aqui, no nosso podcast de aniversário, é só o começo. Coisas maiores virão, e eu vejo assim, creio. Em toda essa trajetória, Deus tem preparado a senhora, tem preparado o pastor Cavalcante, a família de vocês, porque tudo que acontece é para a estrutura nossa, né? O apóstolo Paulo diz, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo que aconteceu, eu vejo que foi para nos fortalecer. A senhora sabe que eu costumo dizer uma frase, que não se constrói um prédio de 20 andares no baldrame ou no alicerce de construir uma kitnet. Então, a construção que Deus está planejando e que projetou para a convenção é grande demais. E às vezes essas lutas desses 22 anos é dando estrutura para aguentar a construção que Deus está fazendo. Né, missionário? E eu quero fazer outra pergunta aqui, muito importante. Nesses 22 anos, qual o papel da mulher na história da Comadésima? Das mulheres. Das mulheres. A senhora como representante dela, como assim. representante. Eu vejo assim, o papel da mulher muito importante, porque assim, quando Deus chama o homem, ele tem que ter uma companheira, né? E se a companheira for uma pessoa equilibrada, né? Aí ela é um papel muito importante. É forte isso, viu, Na Brasil? vida do homem. Então, nós somos privilegiadas porque estamos auxiliando os nossos maridos, que são homens de Deus. E eu deixo para essas mulheres que não baixem a cabeça, sigam em frente. Aleluia. Porque Deus chamou seu esposo e você como auxiliadora do lado do seu esposo. Oh, glória. E assim a obra de Deus vai. Por isso, seguimos em frente com toda a garra e não vamos desistir. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu quero que a senhora nos conte aqui, missionária. Eu tô procurando me conter porque eu me emociono. A sua palavra, a sua entrevista é forte para mim. Porque eu vivo o ministério, eu vivo o chamado. O meu ministério vale mais do que a minha vida, eu digo sempre isso. E eu tenho visto isso na trajetória de vocês. Eu quero que a senhora nos conte aqui, nessa trajetória de 22 anos, uma experiência que lhe marcou. O que mais marcou assim, a senhora nessa trajetória? Uma experiência assim, forte. O que eu vejo assim da experiência forte assim, no meu ministério, é quem eu era. Aquela menina da roça, leiga, e me colocar no meio de umas mulheres, como eu já falei, né? No meio de tantas mulheres, eu me achei incapaz. A senhora lembra assim de todos os passos, tudo assim, quando Deus te chamou, quando Deus foi vindo de lá para cá? Lembro de todas. Cada etapa. Andando a pé, em cima de caçamba, levando os crentes lá no São Pedro dos Crentes, quando a gente ia para Paciência, que hoje está toda a estrada empissarrada, que até carro pequeno pode andar, naquele tempo era caçamba, então caminhonete. A gente em cima das caçambas, mas era com tanta garra, com tanto amor, que a gente até se pergunta, meu Deus, parece que a gente era mais crente. É verdade. A gente pergunta de tanta verdade. bonança que a gente até, meu Deus, acho que eu era mais crente, porque o que eu passei, né? A gente fazia com tanto amor, com tanta garra. É verdade. Mas continuamos fazendo com amor, porque o Senhor é fiel e verdadeiro. Missionária Marioneide,
no início, quando a senhora começou o primeiro trabalho com o pastor Cavalcante, quais eram as condições? Vocês evangelizavam em que transporte? De quê? Era a pé, Era a pé. era a pé. Nem bicicleta não tinha. Não, nem bicicleta nós não tínhamos. Lá no Sítio Novo mesmo, que foi o primeiro campo, os irmãos vinham buscar ele na estrada, certo? Ele ia do Sítio Novo, porque tinha as caminhonetes que iam para o sertão. Aí ele parava na estrada e os irmãos vinham de animal buscar ele. Depois aí meu esposo comprou um jipe, era até a gás, colocava os bujão atrás do jipe, a gente ia evangelizar, ia visitar os irmãos de jipe. A senhora ia com Foi todo nosso primeiro prazer. carro. Meu Deus, é alegria demais. Por isso que eu digo, meu Deus, parece que eu era mais crente, porque era uma felicidade. Hoje, às vezes, gente com carro ainda reclama, às vezes, né? É E verdade. naquele tempo, a gente era É um verdade. amor. Parece que assim, a chama, aquela comunhão, aquela graça de servir a Deus, ela era maior mesmo. A gente fazia com prazer. E às vezes, embora cansado de uma jornada dessa, mas você tinha aquela coisa no coração de querer fazer mais, já queria saber qual era a próxima viagem, qual era o próximo crente a ser visitado, qual era a próxima congregação. Logo porque naquele tempo não tinha tanta festa como tem agora, né? Era festa de ano em ano. Então, quando chegava aquela época, a gente já ia com o mesmo coração já acelerado, explodindo, porque para chegar aquele dia daquela festa. Hoje é muita festa, todo final de semana, então a gente até vai acostumando, né? É verdade. Mas naquele tempo era quando dizia tal dia, tal ano era aquela festa, você se preparava, nossa, parece que não passava os dias. A gente contava os dias para chegar. É verdade. Missionária Marioneide, me fala sobre a questão de mudanças no início. Como a senhora lidava com isso, mudando de igreja para igreja? Eu não tinha móveis. Aliás, eu tinha um fogãozinho, um armáriozinho Ó, de presta duas... atenção, viu, meu povo? Eu tinha um fogãozinho, Olha, o armário de 2 portas, a Meu mesa Deus. com as cadeiras, só. essa era a sua mobília? Era. Quando eu chegava na casa pastoral, sempre tinha os bancos, aqueles bancos que, simples assim, sem encosto. Eu colocava o banco no quarto, aí colocava, por exemplo, as 3 roupinhas dos meus filhos, cada filho tinha, que a Neidiane e o Jefté, aí colocava dentro da sacolinha desse saco que hoje usa como saco de lixo, né? Aí colocava a roupinha ali, a rede ali, um lençol, tudo em cima do banco, assim, dentro do quarto. Eu vim comprar meu guarda-roupa quando eu cheguei no PQA. Eu escrevi num papel, desenhei o guarda-roupa e colocava no joelho. Meu Deus. E, Senhor, eu quero desse modelo. E está hoje, eu tenho esse guarda-roupa de Aleluia, cedro, aleluia. do jeito que eu pedi a Deus. Aleluia. Não tem preço. Eu amo o Senhor. Aleluia. Amo de fazer a obra do Senhor. Ah, meu Deus, isso é forte. Comecei de baixo e eu tenho orgulho. Porque quem olha hoje e vê e até às vezes emite um juízo de valor para a vida da missionária Marioneide, do pastor Cavalcante, da família, e aí não imagina que a roupa dos filhos teve que ser guardada em sacos plásticos, que hoje são chamados de sacos de lixo, em cima de tábuas, para poder, porque não tinha móvel em casa, não tinha. Aí hoje, às vezes a gente olha e não sabe por onde a gente passou, por onde andou, a estrada. Isso é forte. A senhora não sabe o tamanho da lição que a senhora está dando para missionárias que estão aí, às vezes olhando e dizendo, só acontece comigo, só eu que passo por isso. Mas é uma estrada que a senhora já andou. Já andei, já. E tem moral, a senhora tem legalidade para falar sobre isso. Hoje está muito fácil, hoje tem um banheiro dentro de casa, tem uma pia, antigamente não. Chamasse giral, lá no fundo do quintal, o banheirinho, que era só pegando água e jogando assim. Então, hoje A roupa era lavada na era. tábua. Sim. No Brejão mesmo, eu ia lavar, chamava assim quinta, porque era a fazenda, aí chamava as quintas dos gados, né? Aí a cerca, eu passava com a bacia de roupa no Brejão, dirigindo a congregação, com a bacia de roupa. Aí eu ficava lavando a roupa ali em cima da tábua e olhando se as vacas não vinham para me pegar, para me correr debaixo do arame. Moço, mas a gente lembra assim, é gratificante, assim, que no Brejão a igreja foi uma bênção. Eu sei que o sentimento é esse, assim,
valeu a pena Valeu passar a pena. por tudo isso. Valeu sim. E ver o reino de Deus engrandecer. Porque quando a gente paga o preço, a gente dá mais valor. Deixa eu perguntar outra pergunta para a senhora aqui, que eu sei que é algo que fala muito. No tempo que o pastor Cavalcante teve que trabalhar vendendo caixão para vocês se manterem, como é que foi isso? Moço, foi um mês lá. Tinha um irmão que vendia caixão. Deixava lá na cidade que nós estávamos, era em Cascaleira. Aí eu queria vir para a conversão, e a condição para pôr a gasolina no carrinho que a gente tinha. Aí eu fui para os pés do Senhor, Senhor, abre as portas. Se eu comprasse meio quilo de tomate, se era para me comprar meio quilo de tomate na semana, eu comprava 2, para economizar, que era para me vir para a conversão. E fui, Senhor, aí eu fiz uma campanha de oração. Mães, vamos fazer uma campanha de oração de 8 dias para o Senhor abrir as portas. Mas foi um milagre. Uma irmã tinha uma terra para vender que estava há muitos anos, que era de herança. Pois nessa semana apareceu o comprador. Eu, Senhor, e agora como é que eu vou para a conversão? Gente, eu não desejei mal a ninguém, mas tinha 3 velhinhos que estavam em estágio terminal. Eles morreram nessa semana. Aí foram comprar os caixão. Aí foi esse dinheiro que nós viemos para a conversão, né? Nem coisa de sonho. Estou sonhando assim, da maneira assim que Deus trabalhou. Sim. Olha como é que Deus faz. Aí foi com esse dinheiro dos caixão que nós viemos para a conversão no Itinga. Deixa eu perguntar outra coisa para a senhora. Qual a parte mais difícil para a senhora de ser mulher de presidente da convenção? Para mim, mais difícil esses desafios assim. Não desafio de enfrentar, como eu já enfrentei, areias, o sol quente, ter dias que você olha assim, meu Deus, será que vai ter alimento, essas coisas assim, né? Roupa, nem... Isso é o de menos, que no ano, para comprar uma roupa, no ano meu marido não tinha dinheiro para comprar nem um par de meia. Mas o desafio, assim, para a minha vida de ministerial hoje são as redes sociais, as mentiras, que o povo não sabe da vida do pastor, não só minha, mas de vários. Hoje mesmo, na nossa reunião das esposas, eu falei sobre isso, sobre as redes sociais, que é muito bom, mas é muito benéfico, mas para quem sabe usar é benéfico, mas para quem não sabe usar é maléfico. Quem usa para o mal... A esse desafio do nosso ministério, esses desafios de pessoas que querem se aproveitar e envergonhar nosso ministério, pastor. Isso aí eu sei, é desafiador demais. É desafiador. Para mim, na vida do meu ministério, foi isso. É verdade. Porque assim, a missionária Marioneide, meus irmãos, como esposa do nosso pastor presidente, acaba tendo uma vida pública, exposta, diferente da esposa de alguma outra autoridade que, se ele quiser, protege, resguarda. E a nossa missionária não, ela é pública, ela tem que estar presente, ela tem que estar em evidência. Mas Deus tem guardado, a gente tem visto a mão de Deus mesmo diante disso, né? A gente tem visto a mão de Deus conduzindo. Deixa eu perguntar outra coisa para a senhora. E aqui a nossa conversa começa a mudar de nível. Aquela viagem, naquela D10, do Mato Grosso para cá, muitos quilômetros de estrada de chão, mudando de lá para cá, alguns dias na estrada, não é isso? Foi mais de um dia, né, quando vocês vieram. E o pastor Cavalcante conta direto que a senhora ficou na gabina e ele veio no meio da mudança com as crianças. Como é que foi essa época? Foi quando nós viemos de Cascaleira, que era já para o Porto Franco. Foi Porto Franco. A gente veio naquela caminhonete, eu, a esposa do pastor Daildo, e o pastor Daildo lá em cima com meu esposo e os filhos. Foi uma noite chuvosa, estrada de chão. Foi momentos difíceis, sim, que a gente teve no nosso ministério. A trajetória de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, da sua marca, é aquilo que eu disse no início da nossa conversa aqui. A senhora não tem noção no tanto que marca a nossa vida e no combustível que dá para a gente
nessa safra nova, embora eu sou da safra nova, embora eu seja velho, porque eu comecei com 38 anos de idade, foi que eu fui pastorear, já velho, né? Mas a história de vocês, às vezes a gente tem momento como ser humano, a gente pensa, meu Deus, será que dá certo, que vale a pena? E de repente a gente lembra de uma história dessas. A gente olha para a vida de vocês, aí a gente recebe um ânimo quando a senhora fala, quando o pastor Cavalcante fala. E eu quero fazer aqui uma pergunta agora. Para a senhora, que tem um homem gigante, guerreiro, forte demais, que nos inspira, como é, assim, para a senhora, seus sentimentos, acompanhar essa trajetória do pastor Cavalcante com as enfermidades? Meu esposo é um guerreiro. Meu esposo é um gigante. É um homem de fé. Um homem trabalhador. Ele nunca parou. Mesmo doente? Mesmo doente. 3 dias ele parava, assim, quando ele tomava uma injeção, que era para hepatite C, ele ficava 3 dias. Quando ele melhorava, ele já pegava o carro, já ia no sertão, visitando a Comadésima, e nunca deixou. Eu tenho meu esposo como exemplo. É um paizão, é um marido muito bom para mim. Sinceramente, eu não sei nem o que falar assim, do meu marido, porque é muita coisa boa dele. Um homem de carro, um homem que... Meu marido é um exemplo, olha. E missionária Marioneide, deixa eu fazer outra pergunta aqui muito forte. A família, o que essa família, sua filha, seus filhos, seus netos, genro, nora, o que representa para a senhora? Representa tudo. Minha família, o Jefté nunca me deu trabalho. Foi um menino todo o tempo, de 8 anos, ele já começou... ele mesmo, ele toca todo o instrumento um pouco. Ele mesmo que ia para a igreja e pegava os instrumentos e começou a tocar. O Jefferson, meu filho, também. Hoje ele está sem congregar, mas ele nunca foi um menino que me deu trabalho, um menino muito educado na dele. A Neidian é uma filha também que nunca me deu trabalho. Meus netos, minha nora, meu genro. Gente, minha família é meu orgulho. Minha família é meu orgulho. Eu estou muito feliz com minha família. O que a Comadésima representa para a senhora? Tudo. A Comadésima é minha base. Eu olho assim, hoje falando para as mulheres, quando começamos aquele grupo de mulheres, não tinha 50 mulheres, hoje esse batalhão de mulheres, né? Então, sempre eu falo, vocês são minha base, vocês são a minha força. E hoje eu estou de pé por causa delas, que estão do meu lado, me dando apoio, orando por mim, me dando aquela palavra de apoio. Então, não tem preço. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Eu quero que a senhora responda usando o seu coração lá, a sua alma. Porque, como eu disse, a senhora nos inspira. O que significa para a senhora esse nome, José Alves Cavalcante? Tudo. Como eu disse, eu não vivo sem meu marido. Meu marido é tudo para mim. Ele disse isso da senhora ontem aqui. Não sei se a senhora assistiu. Eu não assisti todo, porque eu estava ocupada, eu ainda vou olhar, só vejo as meninas comentando. Ele disse que a senhora é a base. A senhora não é uma metade, não foi assim. Ele disse que se não fosse a senhora, talvez ele não seria o homem que ele é, por causa da senhora. E assim, a senhora assistir, a senhora está dizendo a mesma coisa dele. José Alves Cavalcante. Ele é minha base, ele é tudo para mim. Porque eu sei que quando você se fortalece, que me ajuda, que tudo. Eu me espelho muito nele, pela força dele, entendeu? A força que ele tem me dá força, me inspira a seguir em frente. Irmã Marioneide, missionária, minha pastora, nossa amiga. Eu quero que a senhora fale
olhando para aquela câmera, para a missionária Rosane ali, para as mulheres que vão ver essa conversa nossa. Eu quero que a senhora transmita do seu coração para muitas mulheres que, quem sabe, estão traumatizadas, cansadas, carregando sequelas do passado, do ministério, que às vezes estão pensando em desistir e que não superaram, não triunfaram ainda, e talvez precisasse de uma palavra, de uma mulher que é vencedora como a senhora, que chegou onde chegou, superou tanta coisa. E para quem não sabia, eu abro aqui hoje, superou também até o câncer. A senhora venceu. A senhora pode dizer, que conselho a senhora dá para muitas mulheres que estão aí pensando em desistir da vida, do casamento, do ministério, da igreja, da fé? Mulheres de Deus, vou começar, homens de Deus e mulheres de Deus, não desistam. Sigam em frente, porque o general, o dono da obra, o dono das nossas vidas, está conosco para nos dar vitória. Não desista. Ergue a cabeça com garra. Faça a obra de Deus com amor, porque o Senhor cuida de vocês nos mínimos detalhes. Deus abençoe a cada um de vocês. Meus irmãos, eu encerro aqui. Me dê sua mão direita. Bote sua mão direita na minha cabeça. Muito obrigado, meu Brasil. E com essa imagem aqui, eu encerro esse podcast. Deus abençoe meu Brasil, Deus abençoe nossa equipe de mídia, TV Comadésima, Deus abençoe Comadésima News, Deus abençoe missionária Rosane, Deus abençoe Jefté Áquila, Deus abençoe pastor Jefté. Um abraço. Minha pastora.